chanceleres, ministros, convidados especiais, delegados e cidadãos das nações que integram o Mercosul. Tal como disse certa vez Talleyrand, a linguagem foi dada ao homem para ocultar seus pensamentos. Acredito que ele caracterizou corretamente no que se transformou particularmente o discurso diplomático, onde muitas vezes em fóruns e encontros como este, a norma é falar, dizê-lo o mínimo possível, ou falando de maneira tão vaga que tudo permanece no campo subjetivo ou interpretativo. Nesse ponto, vocês já me conhecem e sabem que eu não acredito em mensagens ocultas. Como sempre afirmamos, preferimos dizer uma verdade difícil a dizer uma mentira confortável. Quando se tem um norte claro, falar de forma clara é o melhor caminho nessa direção, ainda que no início tenha um custo. Por isso, quando assumimos a presidência pro tempore do Mercosul, ousamos dizer algo que muitos de nós já pensávamos há muito tempo, mas que era um tabu, e ninguém se atrevia a admitir em voz alta. Ainda que o Mercosul tenha sido criado com a nobre intenção de integrar as economias da região, em algum momento o norte se perdeu, e a ação comercial conjunta acabou prejudicando a maioria de nossos cidadãos em prol de privilegiar alguns setores. A barreira que erguemos para nos protegermos comercialmente, em um momento em que isso parecia valioso, acabou nos excluindo do comércio e da competição global, e por consequência, castigando nossas populações com produtos e serviços piores a preços piores, o que contribuiu para frear o crescimento das nossas economias. Ao mesmo tempo, a organização exigiu que arcássemos com o custo de uma estrutura burocrática hoje já elefantiásica, dedicada a reuniões eternas, diretrizes e regulações comuns sobre questões de direito interno, duplicando fóruns que não conseguem promover efetivamente os direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. O saldo disso tudo foi um Mercosul que não cumpriu seu objetivo original, cessou liberdades econômicas e privou os agentes privados da região de oportunidades. O Mercosul que de mercado e de comum cada vez tem menos. Nós buscamos colocar fim ao que consideramos uma inércia destrutiva. Por isso mesmo, propusemos que, como bloco, nos movamos rumo a um modelo comercial e regulatório muito mais livre, em vez da cortina de ferro a qual hoje estão submetidos, onde cada país possa ter maior autonomia para aproveitar suas vantagens comparativas e seu potencial exportador. Compreendíamos as limitações que enfrentaríamos ao propor uma mudança de paradigma tão profunda. Por um lado, porque mudanças estruturais raramente combinam com estruturas rígidas. Por outro, porque sabemos muito bem a diferença entre falar e fazer, e sabemos que é muito mais fácil exigir ao vento do que propor medidas concretas. Por isso, dedicamos o exercício de nossa primeira presença pro tempore a traduzir esse caminho proposto em medidas. Dedicamos o exercício de nossa primeira presidência pro tempore a traduzir esse caminho proposto em medidas tangíveis e realizáveis. Em primeiro lugar, ampliamos a lista de exceções à tarifa externa comum para que nossos cidadãos e empresas possam ter acesso a mais bens e serviços a preços internacionais. Também avançamos com nossa proposta de revisão da tarifa externa comum, que todos sabemos ser excessivamente alta e prejudicial aos consumidores em nossos países. Essa tarifa deveria ao menos ser ajustada aos padrões internacionais, o que poderia facilitar novos acordos comerciais no futuro. Além disso, a Argentina liderou e conseguiu concluir um acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA, segundo sua sigla em inglês. Esse resultado foi possível graças ao compromisso dos Estados-parte e ao profissionalismo de nossas equipes de negociação, às quais desejo expressar meu reconhecimento. O acordo com a EFTA conecta o Mercosul a um bloco alta e prejudicial aos consumidores em nossos países. Essa tarifa deveria ao menos ser ajustada aos padrões internacionais, o que poderia facilitar novos acordos comerciais no futuro. Além disso, a Argentina liderou e conseguiu concluir um acordo entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA, segundo sua sigla em inglês. Esse resultado foi possível graças ao compromisso dos Estados-parte e ao profissionalismo de nossas equipes de negociação, às quais desejo expressar meu reconhecimento. O acordo com a EFTA conecta o Mercosul a um bloco altamente competitivo, com PIB de 1,5 trilhão de dólares e um PIB per capita médio próximo a 95 mil dólares anuais, um dos mais altos do mundo. Esse entendimento estabelece um marco jurídico moderno e previsível que permitirá aprofundar e expandir os investimentos dos países da EFTA em nossa região. Também celebramos o relançamento do vínculo com a União Europeia, convencidos de que o acordo entre os dois blocos
representa uma oportunidade histórica para consolidar uma parceria estratégica baseada na complementariedade de nossas economias. Da mesma forma, temos grandes expectativas de concluir este ano as negociações para celebrar um acordo comercial com os Emirados Árabes Unidos, de aprofundar o acordo preferencial comercial com a Índia e também aprofundar o Tratado de Livre Comércio entre o Mercosul e Israel. A isso se somam as negociações que lançamos entre o Mercosul e El Salvador e aquelas que esperamos iniciar em breve com o Panamá, com o objetivo de concluir tratados de livre comércio. Na área da segurança, enfrentamos o imenso desafio de extirpar da região o câncer do crime organizado, especialmente o narcotráfico, que não reconhece fronteiras e nos destrói a todos. Por isso, ao iniciar esta presidência pro tempore, propus a criação de uma agência do Mercosul contra o crime organizado transnacional. Trata-se de um recurso que não pode esperar. Precisamos agir com urgência, sem nos estagnar em declarações ou hesitações. Temos que transformar em ações os compromissos assumidos por nossos governos. Hoje, posso anunciar que demos um grande passo, tanto na recente reunião de nossos ministros da Segurança, Interior e Justiça, quanto com a declaração conjunta do Fórum de Consulta e Concertação Política do Mercosul, que recomendaram a criação desta agência tão necessária ainda neste ano. Se o primeiro comando da capital e o comando vermelho se expandirem pelo Mercosul, toda a região estará em perigo e será impossível erradicá-los a partir de seus países de origem. Por isso, encerro esta presidência deixando esse compromisso para a próxima presidência do bloco, sob a responsabilidade do Brasil, certo de que, juntos, conseguiremos dotar o Mercosul de uma ferramenta necessária para combater de forma eficaz o crime transnacional organizado. Nesta mesma linha, também não podemos fechar os olhos diante dos numerosos casos de detenções ilegais na Venezuela. Trata-se de pessoas privadas de sua liberdade em violação de todos os tipos de direitos, e exigimos sua imediata libertação. Em particular, reiteramos nosso firme apelo pela libertação imediata do gendarme argentino Nahuel Galo. Como disse no início, buscamos lubrificar, através do diálogo, os mecanismos deste corpo, entendendo o diálogo como ponto de partida para alcançar objetivos subsequentes, e não um fim em si mesmo. De agora em diante, buscaremos acelerar o ritmo rumo a uma abertura comercial mais profunda e mais adequada à realidade de nossos povos, que exige maior agilidade nos trâmites burocráticos. Devemos lembrar que o custo de oportunidade causado pela lentidão administrativa nunca é pago pelo burocrata, e sim pelo empresário, e por consequência pelo trabalhador. Não pode haver empresa sem mercado e não pode haver trabalhador sem empresa. O isolacionismo comercial resulta em menos e piores empregos para nossos povos, em salários deprimidos pela inatividade e em mercados fechados por cercas desenhadas pela política em benefício próprio e de seus protegidos. Cada ano que passa sem maior liberdade comercial é um ano em que uma empresa deixa de crescer e de contratar pessoas, enquanto o funcionário público, encarregado de gerir esses acordos, continua recebendo seu salário. Devemos, em suma, deixar de pensar o Mercosul como um escudo que nos protege do mundo e começar a vê-lo como uma lança que nos permita penetrar de forma efetiva nos mercados globais. Mercados dos quais, até agora, as barreiras alfandegárias nos excluíram. E por isso, como bloco, temos que estabelecer condições comerciais lógicas. Acreditamos que este é o norte do Mercosul. Sabemos que muitos de vocês compartilham essa visão. No entanto, também sabemos que adotar essas ideias trará um novo equilíbrio. E, embora estejamos certos de que esse novo equilíbrio será benéfico para todos, toda nova ordem traz custos, especialmente para alguns setores que foram amplamente beneficiados pelo status quo anterior. Não podemos permitir que a defesa de interesses enraizados no passado impeça a concretização dos acordos essenciais que esse bloco precisa para sobreviver e prosperar. O futuro da região e seu papel no mundo dependem disso. Não devemos esquecer que somos meros agentes da vontade geral de nossos povos, e não da vontade particular de certos setores, sejam empresários ou militantes políticos. Nossa tarefa nesse fórum não pode se distanciar dessa missão sagrada que orientou cada um dos passos que demos como presidentes temporários do Mercosul. Antes de terminar, gostaria de agradecer o apoio permanente e incondicional de todos os Estados-membros do bloco à nossa reivindicação de soberania sobre as Ilhas Malvinas, Geórgia do Sul, Sandwich do Sul e os espaços marítimos circundantes. As ilhas são território argentino,
ocupado desde 1833 por uma população implantada pelo Reino Unido após expulsar, pela força, as autoridades argentinas. Por isso, desejo reiterar meu agradecimento a todos vocês por apoiarem a declaração especial sobre a questão das Malvinas. O apoio de vocês reafirma o compromisso regional com uma solução pacífica, conforme o direito internacional e as resoluções das Nações Unidas. Para encerrar, queremos que nossa presidência pro tempore seja vista como um exercício sincero, para que o Mercosul adote como bloco as reformas a favor da liberdade comercial de que tanto necessita. E por isso, esperamos com a mesma sinceridade que a próxima presidência acompanhe as medidas que tomamos neste semestre. Na verdade, seria uma grande alegria que, dentro de alguns anos, quando a Argentina tiver novamente a oportunidade de presidir esse bloco, estejamos na reta final para alcançar esse conjunto de objetivos. Mas se isso não for possível e os parceiros do bloco preferirem persistir em um caminho que não nos tem trazido resultados, então teremos que insistir em flexibilizar as condições de associação que nos unem. Empreenderemos o caminho da liberdade, acompanhados ou sozinhos, porque, como já disse, a Argentina não pode esperar. Precisamos de mais comércio, mais atividade econômica, mais investimento e mais trabalho com urgência. E por isso precisamos de mais liberdade, também com urgência. Nossa nação decidiu deixar para trás décadas de estagnação e trilhar o caminho do progresso. Aos nossos parceiros do Mercosul, cabe decidir se querem nos ajudar a trilhar o caminho que escolhemos, porque nosso trabalho não é outro senão buscar a prosperidade para nossos povos. E a história nos ensinou que essa prosperidade só se encontra por meio do livre comércio.